fazer deputados. Lógico que é importante a gente fazer deputados. Eu quero ganhar, caramba. Eu quero declarar guerra ao crime. Eu quero decretar, assim, guerra contra o crime organizado. E mais, nós seremos a única candidatura que significará um plebiscito. E qual o plebiscito? O plebiscito é muito claro, não é sobre as outras coisas. Você quer uma guerra contra o crime organizado? Você vai votar num candidato. Se você não quer a guerra, você vota em todos os outros. É isso. Se você quer uma guerra contra o crime organizado, você vai votar nesse aqui. Se você não quer uma guerra, você vota nos outros. É simples, né? É um plebiscito. É um plebiscito sobre querer ou não uma guerra. Esse candidato, se ganhar, todo mundo sabe o que ele vai fazer. É o primeiro candidato que não vai mentir e vai falar as coisas boas e ruins. Quando eu falo ruins, é as coisas amargas que serão feitas. Meus amigos, comentar um outro negócio, tá? Aparentemente sai pesquisa presidencial amanhã, tá? Não sei os resultados, mas eu queria conversar sobre isso, tá? Não, eu tenho que ser muito cuidadoso, eu tô numa live do Movimento Brasil Livre, mas as pessoas sabem que eu sou, por hora, pré-candidato à presidência da República, e sou, portanto estou nas pesquisas. E sim, o Partido Missão estará nas eleições, você vai votar no Partido Missão se você quiser, a partir de 2026. Por que eu tô falando isso? Porque, a depender dos resultados das pesquisas de amanhã, eu acho que nós precisamos começar a ficar ambiciosos. Houve uma pesquisa Real Time Big Data, foi muito legal. Agora veremos a Quest. A Quest é uma pesquisa muito levada a sério nos mercados. É um instituto, inclusive a gente já usou... No período que o Kim Kataguiri estava no União Brasil como pré-candidato a prefeito de São Paulo, a gente usou os dados da pesquisa da Quest para entender cenário. O pessoal da Quest é muito inteligente, porque o Felipe é o presidente, é o CEO da Quest, é um sujeito muito sério. E se a gente aparecer lá, sério, nos cenários mais prováveis com 1%, 2%, estamos oficialmente no jogo. A gente nunca tentou fazer campanha, nunca tentamos fazer nada, porque o que eu quero propor sério, o que eu vou propor para as pessoas, uma live lá no Partido Missão, Ok. será, assim, nós temos que ter um plano de chegar a 14% até maio do ano que vem. E a meta, temos que ter 14% de intenção de voto no primeiro turno nas pesquisas captadas até maio. E o plano tem que passar por todo mundo, todas essas milhares de pessoas que estão mobilizadas nas nossas lives a se tornarem divulgadores. Querem grupos de WhatsApp, a gente vai ver como ajudar, grupos de WhatsApp, a criarem grupos e divulgar conteúdo, e a gente rodar o Brasil, começar, a gente fazer tudo que os nossos caras não estão fazendo. E a gente tem que ter 14% até maio. Eu garanto pra vocês, se a gente conseguir 14% até maio do ano que vem, nós ganharemos a eleição presidencial, tá? Estaremos todos lá em Brasília, no comecinho, dia 5 de janeiro de 2027, tomando posse e iniciando a guerra contra o crime. Eu garanto pra vocês, é isso que eu preciso. Vocês precisam nos dar 14% de intenção de voto. É isso que eu vou propor lá no negócio e vou apresentar a estratégia lá na missão. É isso. Nós temos que basicamente convencer, a gente tem que se inundar com as nossas ideias, com os nossos conteúdos, as redes dos caras. E eu só vou fazer se a gente não aparecer zerado. Pode ser que apareça com 0 na pesquisa. Eu tô achando difícil aparecer zerado em pesquisa, Riso. Mas sei lá, né? Eu sou tão... Like na live. Tá? Um cara falou 14 é pouco, tem que ser 20. Não, cara, 14 a gente... 14 significa que a gente tá assim, ó. E se tiver assim... Aí busca rapidinho o provável candidato do Centrão, que é o Tarcísio. Aí a gente busca o Tarcísio e aí esquece. Aí deixa lá em setembro. Em setembro tem TV, tem debate. A gente bota pra torar e não tem Tarcísio. A gente vai pegar o Lula no segundo turno e nós vamos moer o Lula no segundo turno. O Lula, eu vou poder falar de novo, porque eu só tive com o Lula uma vez na minha vida, que foi... dá até pouco riso procurar a data, tá? Eu procuro a data final do Campeonato Brasileiro de 1989. Essa é a data que eu tive com o Lula. Eu estive cara a cara com o Lula, eu tinha 5 anos de idade e eu mandei o Lula tomar naquele lugar. E falei isso na cara dele. E agora eu vou poder fazer isso de novo, né? 16 de dezembro. 16 de dezembro de 1989, tá? No estádio do Morumbi eu falei isso na cara dele. Tá, mas você lembra a escalação do São Paulo lá no dia? Hã? Lembra a escalação do São Paulo no dia? Olha, eu não lembro a escalação do São Paulo. Não tinha o Tele Santana ainda nesse time, tá? Só pra ficar claro. Alguns jogadores que tinham... O goleiro do São Paulo provavelmente era o Gilmar. Certo. O Raí já tava no time. Certo. Aí começa a ficar difícil, tá? O Miller não tava. O Miller tava no Torino. Certo. O Leonardo tava como lateral esquerdo ou ele tava no Flamengo? Não estava. Não estava, né? Realmente não vou conseguir lembrar de... Assim, jogadores clássicos do São Paulo que estão ali. Tem algum jogador clássico? Tem mais um que eu lembro, mas eu também não sou de nomes, assim. Os caras falam, mas do gol do Sorato do Flamengo, do Vasco, você lembra? Lembro do gol do Sorato, Canárias, tá? Enfim, né? O Palinha não tava, não. Imagina. Não, nada a ver. Bom, prosseguindo aqui, senão eu vou acabar estragando aqui a nossa live, tá? Vamos lá. 14% em maio a gente ganha a eleição. A gente precisa acelerar. Vamos acelerar pra buscar os 14% em maio. É isso que eu acho. E a gente tem que apresentar um plano. Eu quero apresentar numa live da missão pra vocês, tá? Se a gente fizer isso, e depende basicamente da nossa militância.
Se a gente fizer isso, nós ganhamos a eleição. É isso. Aí, eu não tô com uma vibe de tipo, sei lá, vamos disputar porque é importante pra gente fazer deputados. Lógico que é importante a gente fazer deputados. Eu quero ganhar, caramba. Eu quero declarar guerra ao crime. Eu quero decretar, assim, guerra contra o crime organizado. E mais, nós seremos a única candidatura que significará um plebiscito. E qual o plebiscito? O plebiscito é muito claro, não é sobre as outras coisas. Você quer uma guerra contra o crime organizado? Você vai votar num candidato. Se você não quer a guerra, você vota em todos os outros. É isso. Se você quer uma guerra contra o crime organizado, você vai votar nesse aqui. Se você não quer uma guerra, você vota nos outros. É simples, né? É um plebiscito. É um plebiscito sobre querer ou não uma guerra. Esse candidato, se ganhar, todo mundo sabe o que ele vai fazer. É o primeiro candidato que não vai mentir e vai falar as coisas boas e ruins. Quando eu falo ruins, é as coisas amargas que serão feitas aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Você recebe Bolsa Família. Seu município tem mais de 30% com a população recebendo Bolsa Família. Municípios em que mais de 30% da população estão recebendo Bolsa Família vão necessariamente começar a ter frente de trabalho, não é? Precisa ter frente de trabalho. Eu sou doente, eu fico em casa, eu recebo. Tudo bem, você não precisa vir. Agora, você é uma mulher ou um homem, tem 20 e tantos anos, 30 anos, estão recebendo Bolsa Família e não querem fazer nada? Ou você vai pra frente de trabalho, a ajudar a arrumar a pavimentação na rua, a limpar as coisas, deixar a cidade ajeitada? Ou você vai perder o benefício? Vai ter que ter frente de trabalho? Sim. Terá frente de trabalho? Sim. Então, todo município que tem um monte de gente no Bolsa Família, a gente vai estabelecer o critério para um frente de trabalho. Mas eu sei que isso, né? Isso não é eleitoreiro, porque a maior parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas e dos candidatos vão falar, imagina, vamos dar mais um Vale Gás, vamos dar mais um... Não, vamos todo mundo trabalhar. A pessoa não tem que ficar parada. Cabeça parada é oficina do diabo. Cabeça parada é oficina do diabo. Vai todo mundo, é frente de trabalho. Vamos começar a andar. O município aqui tem 30% da população parada. Como muitos têm. Boa parte dos municípios do Nordeste, a força de trabalho tá parada. Tá parado? Vamos separar uma área, vamos botar pra plantar, vamos pegar o programa Leve Postos que a gente fez, vamos colocar a plantação, vamos botar todo mundo pra plantar, fica com a produção, cria a cooperativa, vamos todo mundo trabalhar, não vai ficar parado não. Que isso, vai ficar parado, país de gente parada? Então uma parte do Brasil trabalha pra outra ficar parada? Eu tenho certeza que um catarinense trabalhador que tá ralando lá em Santa Catarina vai ficar muito mais orgulhoso de saber, paguei imposto, ele virou Bolsa Família, mas a galera tá trabalhando lá. O que não dá pra você dar pra uma galera não fazer nada. Não dá. E aí, algum concorrente, vocês acham que vão falar isso? Nenhum vai falar. Agora alguém vai precisar falar isso. Mas não é popular. Dane-se, né? Saiu um pouquinho na live. Saiu um pouquinho na live, mas tudo bem. Não saiu, não. Saiu. Como? Entendeu? Vamos fundir esse monte de município inútil. Imagina o seguinte, vamos fazer desaparecer, Riso, sei lá, vamos contar aí que a gente faz a fusão de pelo menos 1.500 municípios. Porra. Multiplica por 10 aí, pelo menos, o número de vereadores. São 15 mil vereadores a menos, Riso. Bota aí que a média de salário por vereador vai ser 5 pau. Não tô contando assessores. Não, 15 mil vezes 5 mil reais por mês. São 75 milhões de salário por mês que você tá deixando de pagar, tá? Isso, eu só estou contando o salário. E tô contando que o salário é só 5 mil, tá? Tô falando por mês. Por ano, multiplica por 12. Já são quase 1 bi, 900 milhões só de salário de vereador. Se eu contar assessores, carro, verba, bababá, isso dá alguns bilhões. Só de economia. Dane-se a economia. Porque economia é o de menos. Imagina os processos, a fluidez que você vai ter em não ter essa inutilidade ali, entendeu? Vamos fundir município. Mas fundir município. Vocês já viram. Vamos ter que ter uma lei de responsabilidade gerencial. O que é lei de responsabilidade gerencial? Fazer gestão pública no Brasil não pode ser assim. Eu tenho uma ideia. Não é assim, me ter uma ideia. Você tem, eu virei prefeito de Ananindeua, no Pará. Virei prefeito de Ananindeua. Em Ananindeua, vamos supor que tenha 15% de cobertura de esgoto. De acordo com o plano de metas, você não pode entregar o seu mandato com 15% de cobertura de esgoto. Você vai ter que aumentar, um mínimo. Você não tá fazendo gestão pública. Você tá em tal posição no IDEB ou no SAEB, né, com tais notas, você vai ter que subir pra tanto, tem um mínimo exigido. Se você vira prefeito e você não sobe o básico, você tem que perder o mandato sem ficar inelegível. Não pode ser que o Arthur fique inelegível porque gravou um áudio e um prefeito que não consegue dar cobertura de esgoto se reeleja, porque ele vai lá e faz um show do Wesley Safadão. O cara pode fazer o show do Wesley Safadão que for. Se ele não conseguir colocar esgoto, ele não pode concorrer à eleição, ele perde os direitos políticos. Capite? É isso. Tô errado, Riso? Não. Porque aí, outra coisa, ele só fica liberado pra fazer show do Safadão
se tiver os indicadores. Ah, quer receber emenda, quer fazer show, quer fazer São João. Isso é muito comum no Nordeste. Indicador. Não bateu o indicador, não vai fazer nada. Ah, aí, né? Aí você morre de medo, né? Um cara, mas não é você quem decide isso, não. Ué, isso é uma reforma, chama-se reforma administrativa. Nós vamos fazer uma reforma administrativa no Brasil, entendeu? É a Bahia, porra. É isso aí. Então, isso é meio que obrigatório. Nós precisamos fazer isso. Não dá. Porque é o seguinte, o Brasil, quando as coisas são desiguais, eu vou dar uma explicação pra vocês, tá? Por que as pessoas mais inteligentes, elas ficam concentradas nas grandes cidades? Porque as pessoas mais inteligentes, isso tem até um estudo, tendem a se concentrar em lugares urbanos em que elas encontram outras pessoas mais inteligentes. Centros urbanos, eles sugam o capital humano das periferias e dos interiores. É um caso clássico. Vamos supor, Luiz, você é um cara do interior, você vai trabalhar em São Paulo. Sim. É muito difícil uma pessoa de São Paulo ir para o interior. Às vezes ele vai, estuda no interior, numa Unicamp da vida e retorna. Por quê? Porque o capital humano se concentra. E ao se concentrar, ele naturalmente faz com que os lugares afastados tenham menos gente brilhante, produzindo, criando. E quando você pega num país que já é muito desigual como o Brasil, e que tem grandes desigualdades regionais, e você encontra regiões, por exemplo, vamos botar o interior do Nordeste, em que o capital humano quase não tá lá, você tem assim um lugar que virou um depósito de gente que as pessoas estão largadas meio que à própria sorte. E não há investimento em criação de novo capital humano. Não há investimento. As pessoas simplesmente estão ali meio que largadas a esmo, largadas à própria sorte. Essa concentração, ela gera uma tendência de aumento de concentração, que foi o que nós vimos nos últimos anos. O PIB de São Paulo e o PIB das regiões agrárias cresceram mais do que o restante do Brasil. As desigualdades regionais aumentaram. Se eu não me engano, salvo engano, acho que o único lugar no Nordeste que ainda tem algum crescimento é a Paraíba. Paraíba teve migração, aumentou a população da Paraíba. João Pessoa recebeu gente. Paraíba está ela está num status diferente das outros lugares do Nordeste. Dito isso, o brain drain acontece. Um menino inteligente no Ceará, que é formado naquelas 2 escolas que são especialistas em passar gente no ITA, ele vem para São Paulo, depois ele vai arrumar emprego em São Paulo, certo? Este processo de concentração, ele tá gerando 2 Brasis, tá muito claro que são 2 Brasis. E também está muito caro um dos Brasis para o outro Brasil. O tempo todo o governo federal fica falando em fazer novas políticas públicas, agora é gás, energia, para bancar um Brasil. Aí eu não entendi, qual é a função do Estado, qual a função das pessoas nesse mundo? Qual é a função do político nesses locais? Quando você não consegue emancipá-los. Qual é a função histórica de um político no interior do Nordeste? É cuidar de gente. Não é cuidar de gente. Você cuida de bicho. Olha, eu cuido de cães, cuido de gatos, eu cuido de bovinos, de equinos. De gente você não tem que cuidar como se eles fossem uns idiotas. Você tem que emancipar. Aquelas pessoas têm que ser treinadas. Você tem que criar ambientes para que cérebro chegue lá, pessoas lá também se destaquem e você cria ecossistemas de trabalho. Você tem que criar isso. É óbvio, é a única coisa que você tem que fazer. Você não tem que cuidar deles. Porque essa coisa do político que cuida, esse aqui é o seu Zezinho, ele é prefeito aqui, ele gosta de cuidar de gente. Cala a boca, seu Zezinho. Papinho de vou cuidar, não vai cuidar de nada. A gente tem que emancipar. As pessoas têm que ser emancipadas. E o Estado brasileiro está trabalhando no sentido de, não é que de impedir a emancipação. Ele está criando todo um aparato de cuidado de gente. A gente tem basicamente, pessoas que são cada vez menos produtivas, vivendo uma improdutividade atroz, e aí toda uma máquina burocrática criada para cuidar delas. Então você quer um botijão de gás? Toma. Agora eu vou criar uma distribuição de energia elétrica. Imagina você criar um sistema de distribuição mesmo, de cabos, fios de energia elétrica, antenas e tal, para levar energia elétrica para alguém que não vai pagar energia elétrica, porque ela não consegue produzir. É uma massa, uma quantidade de trabalho, de dinheiro, de investimento inútil sendo gerado. Essas pessoas têm que ser produtivas e emancipadas. Só que o Estado brasileiro, o sistema de incentivos do Estado brasileiro, está nos levando para um colapso insano que faz com que estas pessoas, elas se tornem um objeto de tutela e um aparato estatal, vamos dizer, vive, ganha e cresce baseado nisso. Definitivamente esse Brasil deu errado. A gente tem que brecar esse Brasil. O Ítalo Argentini falou, a questão é, o judiciário vai deixar realizar todas essas coisas? Vai precisar, vai ter que deixar. O judiciário, inclusive, é parte do problema. Ele vai ter que deixar. Porque tudo que a gente tá propondo aqui não é ilegal. Não é sequer inconstitucional. Tudo que a gente tá propondo aqui é o básico. Política de metas. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma revisão agora da Constituição de 88. Veja, em 2028, sejamos bem honestos, em 2028 a Constituição vai fazer 40 anos.
O que nós vencemos com essa Constituição? Quais foram as grandes vitórias que a gente teve com essa Constituição? Vai ter que fazer uma revisão. O próximo presidente da República, que vai tomar posse em 27, vai olhar 40 anos de Constituição. O que funciona e o que não funciona? Definitivamente não houve emancipação dos pequenos municípios. Definitivamente foi criado um aparato burocrático que não funcionou. Então, se você olhar e fizer uma revisão crítica da Constituição de 88, o Estado fracassou, o modelo dela fracassou, então a gente vai ter que alterá-la profundamente ou jogar ela fora, porque essa Constituição não serve. Então é o momento da revisão. Agora vai ser o grande momento de rever a Constituição, de olhar pra todo mundo, especialmente das gerações mais novas, e falar, cara, são 40 anos. Os veiotes lá, não é nem boomer, a galera da geração silenciosa e os boomers que promulgaram a Constituição de 88, que por mais que ela foi majoritariamente tocada por gente da geração silenciosa, ela tem o espírito da geração boomer. Acima de tudo, a Constituição de 88 é uma Constituição boomer. Ela foi um desastre para todos nós, ela deu muito errado. Ela foi a geração que impediu o crescimento e o ganho de dinheiro da geração milênio e da geração Z. Ponto! Então essa revisão vai precisar ser feita. Se alguém quiser barrar, cara, aí, cara, o país vai se encaminhar para um impasse colossal. Impasse, assim, de federação tem que ser revista, porque não tá valendo a pena. Então se as pessoas votarem no presidente de um partido como missão, que vai lá fazer e deixar claro, meu programa é esse, e aí o judiciário querer cortar na canetada, é sabotagem do judiciário, não tem outra palavra, é sabotagem. Vamos lá, ó, só pra não falar que eu não entro nesses assuntos, um cara mandou assim, o Arthur disse que quem anda com o prefeito de Sorocaba é picareta igual a ele, pastorzinho Miguel. O Ítalo por diversas vezes manifestou apoio ao prefeito Manga. Ele faria isso por desconhecimento? O Ítalo, que ele tá falando, é o nosso vereador, o Ítalo Moreira, vereador de Sorocaba, o segundo vereador mais votado de Sorocaba, faz um trabalho brilhante, não só propositivo, mas de fiscalização. É um cara que eu tenho orgulho de ser do grupo político dele. Agora, do ponto de vista da comunicação, o Ítalo falhou. O Ítalo falhou. Óbvio que falhou. O Ítalo tinha que ter batido mais no cara. É aquelas coisas que eu falo assim, você não tem que ter uma opinião sobre isso. Ninguém tem que ter uma opinião alternativa sobre o que nós dissemos sobre o Manga, porque o Manga tá na cara que é picareta. O Manga é picareta. O Manga é picareta. O Ítalo fez as denúncias, a boa parte das denúncias que estão andando contra o Manga foram denúncias que ele protocolou. Ele fez protocolos de 2021 a 2025, um monte. Plum, fiscalização. Todo o trabalho de fiscalização foi ele que fez. Mais do que qualquer um ali. Agora faltou vocalizar mais. Faltou. Nitidamente faltou. Faltou mesmo. E a gente fica nessa situação, mas assim, né? Aquela coisa. Era meio óbvio, né? Era meio óbvio. Então você tá. O MM01862. Você tá certo em cobrar. Você tá certo em cobrar. Entendeu? Porque na prática, cara, é aquela lei da mulher de César, né? Ser do MBL ou ser da missão não é fácil. Não é fácil. Entendeu? Definitivamente. Prosseguindo aqui, né? Então, esse tipo de proposta que a gente tá falando são coisas, vamos dizer, estruturantes pra mudar o Brasil. E eu acho que a gente tem que tomar uma decisão. Isso eu falo pra vocês, galera. A gente tem que tomar uma decisão de mudar o Brasil. Assim, nós queremos o quê? Um Brasil que vai mudando aos poucos? Esquece. Não dá pra você enfrentar um Vietnã que tá mudando rápido. Não dá pra enfrentar uma Índia que tá mudando rápido. Não dá pra enfrentar a Argentina que tá mudando rápido. Não dá pra enfrentar... Eu não tô nem contando China e Estados Unidos, tá? Não dá pra enfrentar... Sério, o Quirguistão que tá mudando rápido. Não dá pra enfrentar Singapura. Não dá pra enfrentar a Coreia do Sul. A lista é gigante. Não dá pra enfrentar Botsuana. Não dá pra enfrentar a Polônia. Só pra avisar um negócio, tá? A Polônia seguiu todo o contrário do receituário de esquerda na Europa. Proibiu imigrante, nacionalista, fez um trabalho bom em ter seus serviços estratégicos para geração de produtividade de internet, a infra mesmo. E ela vai passar a renda per capita da Inglaterra, que adotou todo o receituário de esquerda, né? A Inglaterra, você é da Somália, venha pra cá estuprar as crianças aqui, é uma grande ideia. A Inglaterra adotou esse caminho e adivinha, tá uma desgraça. A Polônia vai ultrapassar a renda per capita da Inglaterra. A Polônia, que é um lugar paupérrimo oriundo da cortina de ferro, só pra lembrar, tá? Várias das nações do leste europeu, as antigas nações da cortina de ferro, tá? Turquia, um aviso, se o Irã para com o lance da bomba atômica, se o Irã, se tiram as sanções sobre o Irã e ele se reinsere nas cadeias globais, o Irã dá um pau na gente, o Irã dá um pau, um chabulengada na gente, tá? É o Salvador, um outro exemplo. Ou seja, o Brasil, né, com sua política toda mitigada, né, pra você dar um passo pra frente, você tem que negociar com um Edinaldo, e é sempre isso. Pra você fazer qualquer coisa na política, algum Edinaldo quer dinheiro. Que esse é o modelo. Vamos falar, o modelo da Constituição de 88 é um modelo, assim, criador de tantas amarras que pra qualquer coisa andar, algum sujeito com feições de Edinaldo precisa de que você dê dinheiro nele. Esse modelo tem que ser quebrado, não dá. E eu imagino, né, que, poxa, será que os caras do judiciário realmente querem... Eu tô falando do STF. Será que eles realmente querem isso? Eu concordo com o Flávio Dino quando ele disse que ele quer acabar com o orçamento secreto.
Espero que ele não queira acabar com o orçamento secreto só no governo do PT, porque é ruim pro PT. Eu adoraria. Ah, Flávio Dino, você quer se aliar? Eu quero acabar com o orçamento secreto. Isso é um absurdo, é uma excrescência o orçamento secreto. Vamos acabar com essa bagaça? Ou eles se dizem, né, liberalizantes, eles querem modernizar o Brasil, né? Dizem. Ué, não é o que todo mundo quer? Vamos... Ah, não, mas esses aí são liberais. Não, eu quero critérios que... Vou dar um exemplo. Sei lá, o Partido Comunista Chinês usou pra melhorar as lideranças, né? Vai bem na província aqui e tal. Vamos melhorar nossas províncias. O Chapolin Madruga falou, a COP claramente pra beneficiar algum Edinaldo. A COP tá beneficiando uma Edinalda. Vocês já repararam como a Janja parece o Edinaldo? Bota uma foto da Janja. A Janja é inchada de sódio. A Janja é uma Edinalda, não é? A gente nunca se tocou que se você tirar o cabelo da Janja e botar o cabelo do Edinaldo, ela vira o Edinaldo. Bota o Edinaldo lá. Alguém deve ter uma inteligência artificial que consegue fazer uma Janja Edinaldo. A Janja é uma Edinalda. O Lula, no fundo, ao casar com a Janja, ele casou com alguém do Centrão, que é um retrato de todos os governos do PT. O governo do PT é um casamento da esquerda com o Centrão. Ao casar com a Janja, ele finalmente casou com uma pessoa com feições centrônicas, né? Plum, a Janja é um Edinaldo. Então ele casou com uma Edinalda. Tá lá, todo edinaldizado, tá toda inchada de sódio. Ela é isso. Então, vocês falam, a COP foi pra ajudar? Pois bem, tem uma ONG, eu até gravei um vídeo sobre isso. Tem uma ONG, organização Ibero, não sei o quê, tá? A Janja, ela é secretária de relações de não sei o quê, relações sociais. Olha isso. Você me desculpa, cara. O Doritos que um comeu é o Cheetos que o outro comeu, tá? A alimentação baseada em sódio, de baixíssima qualidade, baixíssimo valor nutricional, é o mesmo pros dois. Olha aí. É o mesmo ser. É o mesmo ser, né? Então, eu falo isso, né, pra vocês com muita tranquilidade. Nosso governo vai cavucar essa ONG da Janja. Tem uma ONG que a Janja faz parte, tá? Que obteve um contrato sem licitação de R$500 bilhão. De 500 milhões de reais. Vocês estão sabendo disso, né? O Kim e o Guto entraram com ação contra isso, no TCU. É escandaloso. Repararam que a Janja é o destaque da COP? Ela organiza jantar, ela faz discurso, ela faz evento. Que estranho, que estranho. Tirando os barbalhos, tirando um deputado que já foi pego no escândalo de corrupção envolvendo a COP, tirando as empreiteiras, tirando tudo isso, tem a Janja também. Caso vocês não saibam, a Janja é diretora de uma... Procura lá, é só dar um Google. ONG Ibero-Americano Janja, tá? É só procurar o nome. Veja qual é a relação da Janja. A Janja tem cargo lá nessa ONG. Olha lá. A entidade internacional que ofereceu o cargo à primeira-dama Janja fechou 21 contratos, acordos no valor de 710 milhões. Olha isso. 710 milhões. É óbvio que isso... Gente, isto é mutreta. Isto é mutreta. Só com a COP foram quase 500 milhões. É óbvio, tem cara de mutreta, cheiro de mutreta. É mutreta. Isso é mutreta. Olha aí, olha que legal, ó. Janja terá cargo na Organização dos Estados Ibero-Americanos. Parabéns, Janja. Parabéns. Olha que legal.